21 de fevereiro de 1986, o mundo precisou atualizar a sua definição para videogame. Com esse jogo, videogame passou a significar uma coisa completamente diferente do que significava até então. A maioria dos jogos ainda consistia em apenas uma tela, com formas vetorizadas ou pixeladas, se mexendo para lá e para cá. Geralmente um contador de pontos estava lá em algum lugar. The Legend of Zelda era completamente diferente. Aqui você é esse carinha solto em um mundo imenso, explorando, descobrindo, usufruindo da liberdade que o jogo te dá. Em 1986, a expressão mundo aberto ainda não existia, mas por muitas boas razões você poderia encaixar esse primeiro Zelda nessa definição, mas só se você quiser. Cavernas, calabouços, lagos, isso aqui é um mundo, e a geografia dele é tão rica e variada quanto poderia ser diante das limitações tecnológicas que estavam presentes naqueles dias. Era 1986. A lenda que começou aqui definiria o futuro da mídia videogame e viraria uma franquia poderosa. Nesse mês, a lenda de Zelda completa 33 anos. Até aqui, contando com spin-offs de todos os tipos e para tudo quanto é gosto, essa série já acumula 28 jogos. Hoje, a gente tenta entender como tudo começou. Shigeru Miyamoto pode ser uma inspiração para qualquer um que precise de inspiração. Não importa qual seja o seu ramo de atividade, não importa como você ganha a vida. Olhando para esse cara, você pode aprender a fazer melhor o que quer que você faça. Ele é o criador da Lenda de Zelda e de mais um monte de coisa. Miyamoto fez a Nintendo grande. A primeira lição que você pode tirar da trajetória desse cara é sobre criatividade. O novo surge, o novo é criado, nunca a partir do nada, mas sempre a partir da recombinação de elementos já existentes. A criatividade radical de Miyamoto opera cruzando referências. A Lenda de Zelda se apoia nas experiências que ele teve na infância. Um momento especialmente mágico na infância de Miyamoto veio quando ele entrou numa caverna com uma lanterna. A Lenda de Zelda tenta reproduzir a magia, a lembrança daquele momento. E tem mais. Zelda, a princesa que empresta o nome ao jogo, é uma referência a Zelda Fitzgerald, a romancista, biógrafa e pintora que viveu entre 1900 e 1948. Zelda era o nome da esposa do famoso romancista Francis Scott Fitzgerald. Ela era uma mulher fabulosa e linda, e eu sempre gostei do som do nome dela. Então eu tomei a liberdade de usar o nome para batizar o primeiro jogo Zelda. Miyamoto explicou tudo isso em uma entrevista de 2008. Link retira uma inspiração óbvia de Peter Pan. Anos depois, ele até ganharia uma fada, mais ou menos parecida com a Sininho. Já a espada dele, adormecida numa floresta, esperando a chegada de um herói lendário, tudo isso aqui é uma clara referência ao papel que a espada Excalibur tem nas lendas arturianas. Tem muita coisa misturada aqui. A era do jazz está representada pelo nome de Zelda, a literatura escocesa está representada na referência a Peter Pan, e as lendas arturianas inspiram a Master Sword. Miyamoto foi capaz de juntar e harmonizar todas essas referências separadas pelo espaço e pelo tempo. Fazendo isso, ele criou algo novo. Ele fez nascer a sua própria fantasia. Ninguém poderia imaginar que Zelda Fitzgerald, Peter Pan, Rei Arthur dessem uma boa mistura. Qualquer um que pesquisasse os interesses do público que estaria disposto a jogar esse primeiro jogo constataria que essas referências não eram ideais para sustentar o lucro, para gerar uma franquia rica e longeva. Mas não é assim que o Miyamoto trabalha. Em 1998 foram perguntar para ele por que é que ele não estava desenvolvendo um jogo online. E a resposta revelou uma filosofia por trás do processo de criação dele.
それがトレンドなんで僕はトレンドの方を見ないようにしようとしてる。Miyamoto não pode seguir tendências porque ele está muito ocupado seguindo seus próprios desejos criativos, seus desejos criativos mais íntimos. E fazendo isso, ele estabeleceu tendências. No primeiro The Legend of Zelda, de 1986, ele levava o conceito de imersão a um outro patamar. そこへ入り込んでしまうっていう自分がやっぱりヒーローになった気分になるって勇者になった気分になるって本当に泣いてしまうとかそういう思いで O que fica claro na história do desenvolvimento desse jogo é uma união entre inovação e autenticidade, proporcionar imersão e oferecer ao jogador um mundo digno de ser explorado por horas, dias, semanas e meses. Isso era inovação. Criar esse mundo juntando Zelda Fitzgerald, Peter Pan e Rei Arthur, isso é autenticidade. Miyamoto usou as referências que lhe eram caras, ao invés de ceder ao gosto médio. Esse livro foi lançado em fevereiro de 2017. Eu só consegui botar as mãos nele agora, nesse começo de 2019. Estão compiladas aqui mais de 400 páginas. As ilustrações originais que ajudaram a dar vida ao universo ficcional onde as muitas lendas de muitas Zeldas se passam, estão todas aqui. As minhas ilustrações preferidas são as primeiras. Não importa para onde essa série vá, não importa que caminhos a direção de arte tente explorar ou experimentar. Para mim, nada nunca vai superar o significado dessas primeiras artes. Eu tenho um carinho imenso por isso. E olha bem, lá no fundo, atrás do Link, a arte tenta simular o formato do mapa que o jogador vê na tela quando ele está jogando o jogo. Isso é o que torna essas primeiras artes tão especiais. Elas existem para complementar os gráficos simples, quase toscos do jogo original. Elas existem para ajudar a sua imaginação a dar vida para o jogo. Entre o que a gente vê na tela e o que a gente vê no manual do jogo, havia muito espaço para imaginar. E sabe o que mais deixa espaço para imaginar? A história por trás dessas artes. Esse mesmo livro tem uma série de entrevistas com os artistas que trabalharam na Nintendo. Um dos mais importantes entre eles é o Yusuke Nakano. Nakano entrou na Nintendo em 1992, alguns anos depois do lançamento do primeiro Zelda. Ao longo das décadas, ele produziu muita coisa para a série The Legend of Zelda. No livro, ele conta que artes como essas aqui eram feitas fora da Nintendo. Isso só começou a ser produzido dentro da empresa depois da chegada dos jogos 3D e por razões muito práticas, técnicas. Como era necessário renderizar modelos 3D para colocá-los diretamente dentro dos jogos, então faria sentido que toda a arte, desde o conceito, fosse produzida dentro da Nintendo. Só que nem sempre foi assim. Antes dos jogos 3D, antes do Nintendo 64, antes do maravilhoso Ocarina of Time, ilustrações como essas eram encomendadas a estúdios de animação. É como diz o próprio Nakano na entrevista. Durante as eras do Nintendinho e do Super Nintendo, a arte era frequentemente terceirizada, principalmente as artes das caixas e dos manuais. Mande para os profissionais era o senso comum quando o assunto era ilustração. Em função disso, era normal que o pessoal interno da Nintendo fizesse rascunhos do que queriam e aí os enviassem para um estúdio terceirizado que lapidaria a ideia e finalizaria a ilustração. Nem Nakano e nem ninguém nesse livro explica que estúdio era esse que fazia essas ilustrações encomendadas pela Nintendo. E sendo assim, esse livro não responde de quem é a autoria das artes do primeiro The Legend of Zelda. Tá entendendo isso? Ninguém sabe quem desenhou esse primeiro Link. E igualmente misteriosa é a identidade dos artistas por trás da arte de A Link to the Past, do Super Nintendo. São dois dos jogos mais importantes da minha vida. E eu continuo sem saber de onde veio essa maravilha aqui. E não, eu não estou reclamando do livro, porque eu sempre vou ser grato a
quem desenhou esses traços, a quem combinou essas cores, a quem cativou a minha imaginação. Ainda que eu não possa agradecer esse artista nominalmente, muito obrigado. Teu trabalho mudou a minha vida e de muitas outras pessoas também. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Lucas Martins. Muito obrigado, Lucas. Lucas que está com o Meteoro há 7 meses e está com a Diane firme e forte há 6 anos. Diane, as palavras que segue são do Lucas. Diz ele: Diane, esses 6 anos com você foram incríveis e acredito que seja apenas um modesto início de uma vida maravilhosa juntos. Amo você. Valeu, beijo!